De massa corporal é uma fórmula que vai dividir o peso pela altura ao quadrado. O resultado desta conta a gente vai enquadrar a paciente como sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, ou então se ela está abaixo de 25, entre 20 e 25, essa paciente vai estar dentro da normalidade. Então assim, a paciente me procura e a gente identifica que essa paciente está com IMC de 27. Então essa paciente está entre 25 e 30, o IMC considerado sobrepeso. Essa paciente tem indicação de fazer uma lipoaspiração. Na verdade, as pacientes que estão no sobrepeso que a gente consegue ter sim resultados muito satisfatórios. O índice de massa corporal já é sabido tanto pela medicina quanto a fisioterapia, a educação física, que não é um índice fidedigno para análise da proporção de musculatura, gordura, do subcutâneo das pacientes. Então, a paciente pode de fato ter uma grande proporção de peso muscular, por exemplo, uma paciente que faz atividade física. Então, essa paciente estaria sendo deixada de lado se a gente levasse necessariamente o índice de massa corporal para contraindicar uma cirurgia. Então, os pacientes que me procuram, doutor, eu estou com sobrepeso, eu tenho indicação de fazer uma lipoaspiração, eu preciso emagrecer? Sim, sempre é bom a gente passar por um processo de emagrecimento, de mudança de estilo de vida, mas eu não estou falando aqui pura e simplesmente paciente que vai emagrecer para fazer lipoaspiração. Eu estou falando na verdade da paciente que vai passar por um processo multidisciplinar, que a gente está falando uma abordagem da nutrição, uma abordagem de um profissional da educação física, um personal trainer ou uma atividade física que seja acompanhada. Estamos falando aqui de uma paciente que passe por um processo clínico de avaliação também psicológica, para ver se essa paciente não tem um transtorno de ansiedade, processos abusivos em relação à alimentação. Então, identificamos, isso aqui pode ser feito através de uma consulta com quem está acostumado. Então, o cirurgião plástico é um médico adequado para essa análise, deveria e deve ser treinado para essa análise também psicológica da paciente e esse perfil nutricional da paciente. Então, excluídos aqui as condições que contraindicariam as cirurgias, a gente vai então levar em consideração pacientes com índice de massa corporal acima do normal, tem sim a possibilidade de se submeter à cirurgia, e daí a gente não vai estabelecer aqui necessariamente um limite de 28, 27 de IMC, que isso é uma pergunta muito frequente, doutor, eu tenho IMC de 27, tem indicação de fazer a cirurgia? A gente não vai estabelecer, vamos esquecer os números, a gente vai na verdade levar em consideração a arquitetura corporal da paciente. Se essa paciente tem um desenho corporal, com gordura localizada e mesmo acima do peso, a gente consegue proporcionalmente retirando aquela gordura sem tirar mais do que 5 a 7% do peso corporal total da paciente, que é o nosso limite. Então abre um parênteses aqui, o que a gente aspira da paciente, além de gordura, são os líquidos corporais, entre eles o sangue. Então essa paciente ela vai perder sangue demasiadamente se a gente tirar mais de 10%, mais de 7 a 10% do peso corporal. Então isso está contraindicado, é o nosso limite. Então aqui esquece o IMC, o nosso limite ele é um pouco mais complexo de se chegar, por isso a importância do consultório, por isso a importância da experiência do cirurgião e da seriedade técnica e científica desse cirurgião, como médico, de levar em consideração, saber dizer não quando não é o caso de fazer uma lipoaspiração e também sem deixar de fora aquelas pacientes que se beneficiariam com esse procedimento. Eu não estou aqui dizendo que as pacientes dentro da normalidade do IMC são pacientes que não têm indicação de fazer a lipoaspiração. As pacientes dentro do índice de normalidade, muitas vezes, podem estar insatisfeitas com o contorno corporal, são pacientes que não têm projeção do glúteo, são pacientes que têm um quadril de forma quadrada, a região do quadril que não tem uma forma arredondada, isso incomoda a paciente, ou a paciente tem um bumbum sem projeção, ou a paciente tem a cintura muito alta, com gordura na região do dorso, essa gordura incomoda a paciente, tu vai lá medir, fazer a fórmula do índice de massa corporal, o paciente está com IMC de 25. Então essa paciente vai se beneficiar bastante, porque a gente está falando na verdade de uma questão de, a partir da genética dessa paciente, o alojamento de gordura no subcutâneo da paciente ele foi feito de uma forma que não beneficiou ela esteticamente. Então essa paciente a gente vai realocar essa gordura, tirando a gordura das regiões convexas, que deveriam ser côncavas, ou seja, subtraindo gordura e adicionando gordura em regiões onde a gente quer projeção. Trocando em miúdos, isso é a lipoaspiração, adicionada à lipoenxertia, ou seja, a lipoescultura. Tá certo? Resumidamente, então a lipoescultura é a lipoaspiração, subtração de gordura, com a lipoenxertia.
a adição de gordura. Então a gente vai proporcionar para o paciente o arredondamento e as curvas, ou seja, as concavidades e as convexidades corporais que deveriam, que são reconhecidas a partir de padrões estéticos como mais aceitáveis. Não vamos entrar aqui em discussão sobre padrões estéticos, se são padrões que são mutáveis ao longo dos tempos, mas a gente vai levando em consideração um padrão de linhas corporais que pode ser maior ou menor, um quadril mais largo, um quadril mais arredondado. Isso aí também tem que se levar em consideração o perfil da paciente, o contexto que essa paciente está inserido, qual é o gosto da paciente. Claro que sempre sem de maneira nenhuma perder de vista a segurança e os limites biológicos e médicos dessa paciente. Tá certo? Espero que eu tenha sido claro sobre esse tema. A lipoaspiração então não é um processo para emagrecimento. Mandem suas dúvidas. Assim que eu puder, estarei gravando vídeos mais detalhados sobre dúvidas relacionadas à lipoescultura, à lipoenxertia, a lipoenxertia glútea hoje, que é muito pedida, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Foi um prazer aí falar sobre esse tema de lipoaspiração, desmistificar um pouco esse tema que eu acho tão lindo, que é a cirurgia plástica. Um grande abraço e até o próximo vídeo.